Alunos, boa tarde, né? Nós vamos seguir com a matéria com alguns tópicos sendo aplicados online, tá? Enquanto né, a gente enfrenta essa adversidade aí, tá bom? É, a gente está em propriedades mecânicas, né? Dos materiais, aqui está dos metais, mas poderia colocar dos materiais, né? E eu falei para vocês sobre as normas, falei sobre. Já dei uma introdução sobre o ensaio de tração, né? Tá. Aí, assim, a máquina que faz o ensaio é desse tipo aqui. Eu falo, o gráfico tem esse aspecto. Eu falo, pô, professor, tá aqui um, uma inclinação muito baixa, né? Tá em relação ao esperado para metal, né? Eu concordo. Mas isso aqui é questão de escala, né? Escala da deformação em relação à tensão. Porque normalmente essa reta aqui, ó, ela tem uma inclinação bem maior, quase 90 graus para metais, tá bom? Lembre-se que a tangente, né, desse ângulo, né, para metais dá um valor alto, por exemplo, para aço dá em torno de é, 21, né, 210, 21 gigapascal, né? Não, 210 gigapascal, né? Ou 21, 210 mega, né? Tá. Então, isso a gente já viu, as propriedades mecânicas são muito importantes, né, para as pessoas, para os engenheiros, né, poderem fazer os seus cálculos estruturais, como isso aqui é uma estrutura, né? Mestre, mas só estruturas na forma de pontes, né, edifícios, que é uma coisa mais do pessoal da engenharia civil. Mesmo que a estrutura é metálica, né, eles aqui no Brasil, né, não sei se lá no exterior é assim, mas aqui no Brasil eles abocanharam isso aí como se fosse exclusividade deles, né? Mas eu diria que para vocês que, né, o engenheiro mecânico também poderia calcular isso aqui, só que não é regulamentado pelo CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia. Então, pessoal, né, eu estou seguindo aqui o livro do Callister, é até uma versão mais mais nova aqui, tá? Mas é mais ou menos a mesma, as versões antigas, só com uma roupa nova, né? Aqui, ó, você pode ver que ele fala daquelas normas que eu disse para vocês, ó, a STM, né, tá? A Medical Science Test Material, ele fala aqui do handbook, né, o, o handbook da STM, o Annual Book, né, que vai citar todas as propriedades que tem em todos os metais conhecidos até agora, tá? Esses handbooks são atualizados, né? Eu tenho um handbook aí de 2006, 2008, né? Já tá bem desatualizado em relação aos novos materiais, né? Então eu falei para vocês, como eu disse para vocês, né? A gente já viu isso aqui, tensão é igual a força sobre a área, né? Eu falei sobre os 5 tipos de esforço, mas eu falei, ó, alguns não colocam 5, né? Alguns reduzem, né? Então você tem aqui, ó, tração, compressão, né? Cisalhamento e torção. E nem colocou flexão aqui, né? Porque flexão é a combinação desses dois aqui. Normalmente eu tenho visto o pessoal, né, suprimir torção com cisalhamento, tá bom? Tá. Aí, é, aqui nessa simbologia, área inicial, força, né? Tá, o comprimento inicial, ó. Repara que você tem um comprimento inicial na tração e o comprimento final é maior do que o comprimento inicial. A compressão é o contrário, né? Já no ambiente de cisalhamento, você tem uma distorção, né, da geometria. Então, aqui, ó, distorção do ângulo, né? Você tem um φ aqui, ó, tá? Um ângulo θ, desculpa. O resto se mantém, tá? Mas isso aqui é importante no cálculo do modo de elasticidade transversal, que é o modo de cisalhamento, tá bom?
Aqui é a mesma coisa na torção. Olha lá o ângulo, né? Porque torção é como se fosse um caso, né? A parte desses elementos aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é um aspecto geral, né? De um corpo de prova. Ele aqui está no formato, né, de uma barra cilíndrica, né? Com essas dimensões aqui, né? 2 polegadas, é, meia polegada de diâmetro. Você poderia falar, não, mas é sempre assim, professor? Não, não é, tá? Deixa eu ver se eu consigo, usando o recurso aqui da internet, né? Que já que a gente está aqui. Ah, isso aqui é a máquina universal de ensaios mecânicos, né? Estou mostrando aqui uma marca famosa. Essa aqui é que tem lá em Guarulhos, ó, muito parecida, né? Só que é de 60 toneladas, muito parecida mesmo. Máquina excelente, marca excelente. Ela foi comprada por uma americana, né? Chamada a Instron, agora eu lembrei. A Instron é o maior fabricante mundial de marca, né? Então ela não conseguia entrar na América Latina porque a EMIC, que era uma brasileira, vendia para a América Latina uma máquina boa com preço menor. Aí, o que a EMIC fez? Que a Instron fez? Comprou a EMIC. Hoje a EMIC é uma subsidiária da Instron. Comprou no outro dia, subiu os preços todos, né? Tá complicado hoje comprar peça dessas máquinas aí. Então, tem vários tipos de máquinas dessa, ó. Isso aqui é uma máquina hidráulica. Você fala, pô, a máquina é antiga, mas é boa. Tá, ok? Ela só não pega lá o modo de elasticidade. Tá? Aqui, a maioria aqui são máquinas mecânicas. Eles falam, tem máquinas pequenas aqui, né? Falam, isso é para polímero ou para arame de cobre, arame de alumínio, tá ok? Se botar um arame de aço numa máquina pequena, capaz até dessa aqui, ó, daqui mesmo sendo EMIC. Botar um arame de aço aqui e diâmetro de 2 milímetros. É possível que alcance a capacidade máxima da máquina e não arrebente o arame. Isso é péssimo, né? Assim, não vá até o limite da máquina, porque ela tem uma célula de carga. E quando alcança o limite, é como se você alterasse os parâmetros da célula de carga. Ela tem que voltar para uma regulagem. Tá ok? Então, aqui, deixa eu botar aqui os tipos de amostras, ensaio de tração. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Aqui, esse é o padrão, né? Assim, aquele circularzinho, né? De 2 polegadas, meia polegada de diâmetro, 2 polegadas de comprimento na área útil. Você tem a parte da cabeça aqui, ó, que é onde pega as garras, não é a área útil. Então aqui, ó, outro tipo de amostras, olha só, em forma de barra chata. É possível também, tá ok? Ah, é possível ensaiar diretamente uma amostra, como ela, né, é utilizada no meio de fabricação? Sim, né? Isso não é incomum. Então você tem aqui um vergalhão, ó, travado aqui de um lado e do outro. Inclusive, você pode colocar até, né, parte de uma estrutura, se for possível, você encaixar a cantoneira com 2 parafusos, preso a um sistema lá que tem um tubo. Ah, se for possível prender, fixar na máquina e tracionar e estar reproduzindo o que está lá na área, né, na indústria, né, é possível também, tá bom? Ah, isso aqui é um dispositivo para ensaiar arame, ó, tá? Uma vez eu fiz uns testes de arame, né? Não usei esse dispositivo não, prendi direto assim e funcionou bem, tá ok? Tá, mas eu cheguei a fabricar parte desse dispositivo aqui, tá? Aqui parece polímero, né? Talvez até seja, tá? Então, aqui o ensaio de flexão, ó, tá ok? Flexão 3 pontos, 1, 2, 3, pode fazer flexão 4 pontos. A máquina hidráulica antiga, essas máquinas são excelentes, muito boas. A máquina hidráulica mais moderna, aquela ensaio de compressão, né?
Então, é, existe uma variedade, né? Deixa eu voltar aqui. Uma variedade grande dessas máquinas. Aí, como eu falei, botei até no esquema para vocês, tem uma célula de carga, um medidor de deslocamento, que é o extensômetro, né? Preso à amostra, que o pessoal chama de CP, né? Corpo de prova, tá? E isso funciona como um elevador de carro ao contrário quando a máquina é mecânica. Você tem máquinas que são, né, do tipo ah, hidráulica, né? A máquina mecânica é chamada máquina rígida, né, ou máquina dura, e a máquina hidráulica é chamada máquina mole, né? Tá? Mas a única diferença, assim, eu falei para vocês, ó, no ensaio de tração, você consegue pegar 12 propriedades, né? A gente viu até 8 propriedades, a oitava propriedade. Mas o ensaio de tração, ele na máquina mole, né, ela não pega o modo de elasticidade. É a única coisa que não pega, assim. E esse modo de elasticidade é uma das coisas mais tabeladas que existem, tá ok? Tá, e varia muito pouco em relação a, a porcentagem de liga e tratamentos térmicos, tá? Então não tem variações significativas. Tá, aqui ele fala sobre site também de compressão, site de cisalhamento, né? Tá? Aqui ele faz uma decomposição de força que a gente até fez, né? É, eu tenho essas fórmulas que eu passei para vocês, não estão nesse formato aqui, mas são as mesmas fórmulas que eu já passei para vocês. Lembra que eu falei, olha, no ângulo θ você vai ter esse valor máximo aqui, θ igual a 45 graus. Então você vai ter esse cisalhamento no valor máximo aqui, ó, tá? Então, num θ, né, igual a 90 graus, né, você... Não, no θ igual a 0 graus, você tem o cosseno igual a 1. Então, isso aqui é o valor máximo desse sigma' aqui, né, tá? Que é a tração pura aqui, ó, tá? Ok? Que é essa tração aqui. Isso aqui é o tensão cisalhante ou tangencial, essa daqui, tá bom? Então isso aqui eu já passei para vocês, né? Tá? A lei de Hooke, né? Assim, tensão é igual a módulo de elasticidade sobre deformação. Que eu disse para vocês, olha, o gráfico ele se divide em duas partes, né? Um gráfico de uma parte de elástica e outra parte plástica. Essa parte elástica é o triângulo. Você pegar, né? Fazer um, vou até dar um zoom aqui, ó. Acho que ele até botou aqui. Se você fizer pegar esse ângulo aqui, chamar ele de alfa, né? Calcular, né, a tangente de alfa, que é chamada de módulo da cidade E, botou até que como se fosse um cateto, né? Eu nem sei por que fez isso. Não está muito didático não, né? Mas aqui é a tensão, né? Tá lá, ó, tensão, essa linha aqui é a tensão e essa linha aqui é a deformação. Então, a tangente de alfa é igual tensão sobre deformação. E é aquela fórmula que foi indicada aqui, né? Tá aqui, ó. Né? Se você pegar a deformação, que é esse epsilonzinho aqui, essa letrazinha, né? Que é um E grego, botar aqui para baixo aqui, vai ficar o cateto oposto, que é a tensão, sobre o cateto, né? Sobre cateto adjacente, que é a deformação. Então a tangente desse ângulo é igual a esse módulo da cidade aqui. Aquele módulo, coloca o módulo da cidade em alguns materiais aqui, ó. Ah, eu falei 21 gigapascal, né? Falei bobagem aqui. O aço, ele tem aproximadamente 210, né? Aqui tá 207 gigapascal, ok? Tá? Em modo de elasticidade. Essa diferença entre um e para o outro, se você pegar um e dividir por outro, ela praticamente se mantém. Se eu não me engano, é 0,8, né? Tá? Então, se você pegar... Vamos fazer aqui, né? Agora até fiquei curioso aqui. Deixa eu pegar a calculadora, né?
207 dividido por 83. É o inverso, né? 0,4, tá? Perdão. É engraçado pensar que fosse 0,8. Vamos testar aqui com o alumínio e coisa. 25 dividido por 69. É, mais ou menos isso, tá? Essa razão aqui, né, normalmente se mantém, e essa razão é até interessante saber, porque às vezes em projeto você tem que entrar em algumas formas que tem um modo de elasticidade, o modo de cisalhamento, e não tem o modo de cisalhamento tabelado, né? Mas você está com o modo de elasticidade ali. Então você, né, rapidamente você faz esse cálculo aí, pega isso aqui, multiplica com 0,4, acha esse valor de K, tá? Então, aqui está, né, o, o gráfico, né, como eu falei para você, o coeficiente angular, que é né, a tangente do ângulo, né, é igual ao módulo da elasticidade, tá, vai? E assim, professor, e esse gráfico aqui que é uma curva, que às vezes ele não aparece como uma reta, às vezes o que aparece aqui é uma curva. Você pega a tangente, né, em um ponto aqui, ok, e calcula, né, essa tangente num ponto, tangente no outro, tá? Pega a diferença entre eles aí e faz o modo de elasticidade. Não tem, e a diferença de deformação. É possível se fazer assim também, tá? Não tem problema não. Aqui, ó, pegando pela secante, né, dois pontos, e aqui pela tangente no ponto, né, para você calcular o modo de elasticidade. Bem, isso aqui a gente já viu, né, assim, é, esse modo de elasticidade é algo que tem a ver com as ligações, né, químicas. Então, quanto mais forte a ligação, maior é a queda dessa curva aqui, né? Assim, a taxa, né, de diminuição, né, a separação entre de força por distância interatômica. Então, você fazendo, né, a, a derivada em dois pontos equivalentes aqui, você vai ver que esse ângulo aqui, né, essa derivada aqui, né, esse ângulo aqui é menor, esse ângulo aqui é maior do que o de cá. Isso mostra o quê? Que o modo de elasticidade aqui é maior do que o modo de elasticidade do lado de cá, tá, ok? Ou seja, isso aqui é um material mais dúctil, isso aqui é um material, né, com ligações, né, mais fortes, é um material mais duro, ok? Então aqui alguns modos de elasticidade, ó, eles variam com a temperatura, eles variam muito pouco com a composição química. Não sei se está falando isso aí, tá? Eu já vi isso uma vez cair em concurso, ok? Mas acho que foi só uma vez só. Mas eles variam com a temperatura. A temperatura é uma coisa que afeta o modo de elasticidade. Você pode ver aqui, ó, tungstênio em torno de 400, ó, vai caindo. O aço, aquele 210, né? Que botou lá 207, né? Também cai com a temperatura, ó. Tá. Ou seja, de modo geral, o material tende a amolecer, né? Quando aumenta a temperatura. Nem são temperaturas muito altas, né? Tô vendo aqui, 400 graus, 600 graus, já diminui bastante, né? Mas você fala, professor, por que não é muito alto? Essa turbina de avião opera 1200 graus, né? Tá, mas aí não são esses materiais aqui, são superligas, né? Então, você fala, professor, a gente está no capítulo 6, né? Porque a gente já fez coisa do capítulo 7, estava olhando aqui. Na verdade, ao terminar isso aqui, a gente vai para o capítulo 8, tá, ok? Então, ó, até que a gente não está tão atrasado, não. Pensei que ia atrasado por causa dessas faltas. Até que tá tão ruim, não. Então, ó, a tensão de cisalhamento é igual a modo de elasticidade ao cisalhamento vezes a deformação de cisalhamento, ok? Que essa deformação de cisalhamento é aquele ângulo, né? Aquele φ lá, tá? Então você
você fazer esse cálculo aqui, você calcula a tensão de cisalhamento. Essa fórmula aqui não desse modo que está aqui não aparece muito em livros de resistência materiais não. O que aparece mais é de outras formas, tá joia? Lembrando que aqui nessa tabela ó, tem um coeficiente Poisson. Esse coeficiente Poisson mostra o que, né? À medida que você estica, né, uma amostra, ela ganha de comprimento, mas ela perde de espessura. Então essa razão entre o quanto ela perde de espessura pelo ganho de comprimento é dado por esses valores aqui, tá ok? Tá, então ó, vamos ver aqui, ó, aço, alumínio já é maior, né, cobre é bem maior, latão, né, a magnésia é menor, já não estica tanto, né, níquel também não estica tanto, titânio já tem uma capacidade de deformação interessante, o tungstênio ele não, não alonga tanto em relação à diminuição da espessura, né? Tá. Então vamos ver aqui, propriedades. Aqui ele fala sobre o coeficiente Poisson, né? À medida que você estica, a espessura diminui. Isso não sai de tração, tá? Poderia ser o contrário, comprimir e aumentar a deformação, aumentar, né, o diâmetro ou a espessura, seria no estado de compressão. Aí fala, uma coisa que eu já vi cair em concurso é por que esse sinal negativo aqui, né, que está aparecendo aqui e aqui. É porque o ΔL está aumentando, mas aqui está diminuindo, ou seja, se está diminuindo, o cálculo desse deltas x aqui, né, e o delta y, deixa eu ver se delta y indica aqui, não indicou, né, botou um igual ao x aqui, aqui ó, ele está diminuindo em relação ao delta z, então para não ficar um coeficiente Poisson negativo, ele está com esse sinal menos aqui, tá joia? Tá. Então esse é o único motivo, senão ia dar uma deformação negativa aqui. Então ó, é a razão da deformação de um lado dividido pela deformação do outro lado. Repara só, o, o cálculo é bem simples, né? Tá, não tem nenhum segredo, não. Botou um 2 aqui, que divide em duas partes. Se você pegar esse 2 e multiplicar para lá, é a mesma coisa que ó, delta, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui, peraí. Ó, delta x, né? O epsilon x é o delta lx sobre o lx0, tá ok? Esse 2 vai anular com o de lá, né? Tá certo? Aí você calcula o epsilon x. E o epsilon z é o delta lz sobre o lz0. Esse aqui é positivo porque, né, ele está ganhando comprimento, né? E esse aqui é negativo para compensar porque ele está contraindo, né? Tá? Então, para evitar o Poisson ficar negativo, ok? Aí fala, essa forma aqui sim, ó, eu diria que tem um capítulo lá da resistência dos materiais que começa com isso aqui, que é a relação do módulo de elasticidade, né, com o módulo de elasticidade longitudinal, né, que é o módulo Young, com o módulo de elasticidade transversal, que é o módulo de cisalhamento. Aqui que a gente acabou de falar, ó, 0,4, ó, tá? A relação entre eles, ou seja, G é aproximadamente 0,4 de E, ok? Aí você depois dá uma lida aqui, para materiais anisotrópicos essa relação não vale, isso aqui é só para materiais isotrópicos, ok? Aqui ele vai falar que varia entre 0,25 e 0,35, mas teoricamente pode alcançar até 0,50, tá ok? Mas eu nunca vi isso ser empregado na prática não, tá? Vamos avançando aqui, tem esses exercícios, né? Eu recomendo assim sempre treinar, né? Tá?
Dá uma lida, depois coloca uma folha em cima, só deixa isso aqui em cima e tenta refazer. Tá ok? Esses exercícios, exemplo do Kastner, são fáceis. O problema são os exercícios propostos por ele lá, que são bem puxados. Aí eu vou falar aqui sobre a deformação plástica, né? Resistência, o escoamento, resistência ao escoamento. Vamos ver o que é isso. Aqui é a regra do 0,2% ou 0,002 quando você não usa porcentagem. Isso aqui é quando você não tem um ponto definido, né, de escoamento. Aqui você tem um escoamento definido, ó, tá vendo? Tá. Então você vai pegar qual é o seu limite de escoamento aqui. Vai ser esse menor ponto aqui desse serrilhado. E aqui, pessoal, qual é o meu limite de escoamento? Vai ser aqui, ó, em função da regra do 0,2%. Essa regra é para metais, né, como aço. Tem outros, para polímeros, isso aqui não é 0,2%, é 0,5%, se eu não me engano. Tá? Então, ó, e esse P aqui é o limite de proporcionalidade. O problema é que esse limite, que é onde começa a reta e termina a curva, onde termina a reta e começa a curva, é muito difícil de você pegar. Poderia botar um pouquinho mais para cima, mais para baixo, né? Quem poderia falar, é mais aqui, ó, tá? Então, por isso usa essa regra do 0,2% para evitar, né, essa confusão de esse limite proporcional é mais para cima ou mais para baixo. Senão, né, assim, ele que seria, né, o valor do escoamento. Então, ó, teoricamente, né, a deformação plástica começa a partir desse ponto P aqui. Na prática, o que a gente usa em projeto é o valor de escoamento, tá? Que é a partir dessa regra do 0,2%, ou então, quando você tem materiais com limite de escoamento definido, você tem isso aqui. Fala, professor, que materiais são esses que têm limite de escoamento definido? Normalmente são ligas de aço e ligas de titânio, que têm soluções sólidas, tá? Intersticiais. Então, é aí que a gente utiliza, né, essa regra do 0,2%. Reparem, pessoal, que ao longo do ensaio de tração, ó, a amostra ela vai mantendo, ela vai esticando, mas ela mantém as características né, cilíndrica. Ó. Mas a partir do ponto M, forma essa cinturinha aqui. Botou aqui para baixo aqui, mas é a partir do ponto M, que é o ponto de máximo. Tá? Então, essa aqui é a parte elástica, né? Essa aqui é a parte plástica. Essa parte plástica ela se divide em dois pontos, em dois trechos. Daqui até do escoamento até o ponto M é o encruamento. Do ponto M até o ponto F é estricção, tá? Então, né, novamente, quem quer, né, fazer exercício, eu recomendo, né? Sempre interessante, tá bom? Para fixação. É obrigatório? Não, não é, tá bom? Tá? Eu sei, eu sou aluno, fui aluno de engenharia, eu sei que vocês têm um monte de coisa para estudar, mas novamente, essa é uma disciplina fundamental para a formação de vocês. Tá? De utilidade, foi um dos pontos que ficou faltando, assim, para, eu diria assim, a gente viu até 8, aí ficou faltando, acho que do 8 ou 10, vamos supor que seja 8. O módulo de resiliência, o módulo de tenacidade, e a de utilidade. Então foram 19, né? Deixa eu ver aqui. Bem, vamos ver se talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui. Vamos ver. A de utilidade, né? Você pode calcular pela variação de comprimento, né? Ou seja, o quanto a amostra, né? Deixa eu ver, pegando aqui, o quanto a amostra está sendo esticada. Você tem um comprimento daqui
até aqui, ó, né? Do, do início da cabeça de baixo com o início da cabeça aqui de cima aqui, ou do pé com a cabeça, né? Tá? É o L0. Aí ela vai sendo esticada, tá vendo? Ó. Aí quando rompeu, você tem o L final. Então, aqui, ó, é o L0, que é o L inicial, né? E o L final. Aí você calcula a porcentagem de alongamento, que é da utilidade, né? Por variação de comprimento ou por alongamento, tá? Agora existe uma outra que é por redução de área, que é o seguinte: repare que você tem uma área inicial aqui, ó, e quando arrebentou lá no ponto F, tem uma área final, tá joia? Então você pega a área inicial menos a área final, divide pela área inicial, multiplica por 100, você tem a de utilidade por redução de área. Qual é a mais comum? Bem, o pessoal da indústria usa muito esse aqui, tá? Mas esse aqui, ó, para termos científicos, termos, né, mais precisos, esse aqui é mais aplicado. Antigamente, isso aqui imperava, né? Ou seja, era mais comum. Hoje em dia, o pessoal já usa muito isso aqui, tá ok? Ah, por que esse aqui imperava? Não, porque o cara já pegava direto a variação de o L final no paquímetro, né? Então, a conta que era bem pequena. Aqui você ainda tinha que calcular a área. Hoje em dia, com as calculadoras têm, né, programáveis, você está com o valor do diâmetro, né, ali inicial, o diâmetro final, já calcula isso aqui, né? Tá, já calcula a área, né? Tá, o diâmetro a área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? Então, um outro parâmetro aqui que a gente está até vendo, que eu falei, módulo de resiliência ou resiliência, né? É o quanto o material consegue absorver de energia, né, durante a deformação elástica, né? Ou seja, após deformar-se elasticamente, ok? Isso aqui é importante, assim, vocês vão ver uma coisa lá em resistência a materiais chamado critérios de Fire. Um dos critérios mais importantes que tem, von Mises, né? Ele considera isso, né? Essa energia de deformação elástica, tá ok? Então, não é uma fórmula simples, não, é uma fórmula um pouquinho mais complicada, mas dentro do que eu já vi de fórmulas aqui, von Mises é até tranquilo. Então, pessoal, ó, as ligas metálicas, né? São essas aqui, ó, a resistência ao escoamento, né? Você vê que do alumínio é bem baixinho, né? Tá, esse é alumínio puro, tá ok? Aí o do cobre, do latão, do ferro, né? Esse é bem maior, né? Do aço, né? Que é a liga de ferro mais carbono, titânio. Isso aqui é aço comum, tá ok? Tá. Isso aqui, assim, eu acho que está bem desatualizado. Eu já fiz vários ensaios em aço 1020, está em torno de 300, né? Tá 180 aqui, não sei nem porquê. Aí, assim, a dutilidade, ó, isso aqui é importante. São três fatores que são muito importantes em projetos: escoamento, ou tensão de escoamento, né? O pessoal está chamando aqui de resistência ao escoamento. A tensão máxima, que está botando aqui resistência à tração. Aí você pensa assim, pô, resistência à tração deve ser até lá onde arrebenta o material. Não, não, a resistência à tração é até o ponto máximo, ok? Tá? Então, resistência à tração e a dutilidade. Por que a dutilidade é uma coisa importante, professor? Porque o material, né, ele pode sofrer uma deformação e não se romper, tá? Lembra do famoso caso, né, daquele navio lá de 1912, o Titanic, né? Ele bateu com o costado dele no iceberg, só que foi rompendo as chapas e abrindo trincas e, né, rasgando lá, ó, né, abrindo os pinos de rebitagem, né? Tá? Só que, ou os rebites, né? Só que
Se ele tiver só amassado, né? Ou seja, se a utilidade fosse alta das chapas, ele só teria amassado. Ele poderia manter talvez a estanqueidade e não teria afundado. Né? Isso é um exemplo do navio Titanic, mas tem outros exemplos aí, né? Eu já vi parafuso, por exemplo, que prende roda de caminhão. Ele deformou quase, né, 50%, só seria um valor bem alto, hein? Tá, deixa eu ver aqui. E era parafuso de aço, tá? Ok? Tá quase como de ferro puro aqui, tá? Ele deformou quase 50% na seção dele, mas ele não rompeu. O que aquilo fez? Segurou a roda no lugar. Se aquela roda, que era uma roda de estepe de caminhão, tivesse caído na estrada e um carro atrás, né? Ah, com certeza teve um acidente, né? Um pneu de caminhão, né? Batendo num carro de passeio, seria um acidente feio, ok? Então, ó, essa energia, né, de o quanto o material pode suportar antes de romper, é dado pela área, isso a gente já viu, né? A área na fase elástica. Ela falou, não, pô, a fase elástica pega essa curva aqui, é por causa da. Está considerando aqui o, o limite de escoamento, né? Que é pego para aquela regra do 0,2%, ok? Tá. Então, ó, o cálculo da resiliência, né? É aquela área lá, aquela área é um triângulo, né? Então é base vezes altura dividido por 2, tá? Aí comparando é, o cálculo, né, isso aqui eu fiz com vocês também, comparando essa fórmula, né, da energia de resiliência. Aqui, ó, tá botando até o U aqui de energia de resiliência, como eu normalmente uso, e eu acho que eu passei isso para vocês também no quadro, tá? Comparando isso aqui com aquela forma de modo de elasticidade, né? Que a modo de elasticidade é igual a tensão sobre deformação, a tensão de escoamento sobre deformação de escoamento. Você tem essa fórmula aqui, ó, que é uma fórmula comum em resistência de materiais. Fique atento com isso aí, principalmente utilizando junto com aquela lá que engloba coeficiente de Poisson e modo de elasticidade transversal. Tá, fica atento quando vocês fizerem resistência de materiais, né? Então, assim, olha que gráfico interessante, né? Assim, deixa eu puxar isso aqui, que eu acho que isso aqui também é muito interessante. Se eu botar aqui quem é que tem mais resiliência, né? Esse material que é frágil ou material que é dúctil, né? Tem que ver a área do triângulo aqui, ó, né? Tá? Quem tem maior área é quem vai ter mais resiliência, tá ok? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, esse aqui é o comportamento de material frágil. Vou botar até temperatura bem baixa aqui, né? Aqui as temperaturas um pouco mais altas, né? Então, isso aqui é o comportamento de materiais mais dúcteis. Quem tem maior área aqui, ó, embaixo, embaixo da curva, não, perdão, é embaixo da fase elástica, é aquele que vai ter, né, maior resiliência. Aqui ele entra com outro conceito que é tenacidade, que é meio parecido com resiliência, mas tenacidade é energia para deformar totalmente o material. Ou a gente já viu que energia é a área debaixo da área, né? É a área, né? Ou a área debaixo de alguma curva, né? No caso da resiliência é da reta, né? Não esquecendo que toda reta é uma curva com raio infinito. Então, pessoal, aqui, ó, pegando esse exemplo aqui, quem tem maior tenacidade? Tenacidade é a capacidade de resistir o material até o rompimento, tá? A diminuição da energia, né, do material é o ganho de energia, né? O quanto o material, né, vai ganhando energia ou vai, né, segurando, né, o de energia até o rompimento, tá certo? O quanto o material gasta de energia também tem essa definição. Falei ganha aqui, né? Pode ser gasto. Então, ó, quem gasta mais energia aqui é quem tiver maior área debaixo da curva. Então, quem tem maior tenacidade é esse de 25 graus aqui. Esse aqui tem menos tenacidade.
tá ok? Normalmente é isso, materiais muito duros são mais elásticos, né? Então tem uma área maior, né? E os materiais é, dúcteis tem uma área de triângulo menor. Então aqui tem mais resiliência, aqui tem mais, né, tenacidade. Agora, preste muita atenção nesse gráfico, hein? Não, esquece a temperatura, coloca como se não tivesse temperatura. Se eu colocasse aqui material 1, 2 e 3, né? Tá? Deixa eu dar um print aqui e mostrar para vocês o que, que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, cadê o... eu vou usar o recurso Manbaby aqui, o Paint, né? Aí você vai abrir aqui. Ih, nem abriu. Não está com Paint acionado não. Paint Brush. Nem foi. Eu andei usando muito esse aplicativo aqui. Não sei se ele desinstalou. Não foi não. Mas ó, vamos supor que se não tivesse esse aqui o menos 200 aqui, o menos 100 e o 25. Fosse aqui 1, 2 e 3. Eu perguntasse quem é que tem maior tenacidade, né? Tenacidade seria o 3, né? Esse aqui é menor e esse aqui é o mais baixo tenacidade. Agora se eu perguntar quem tem maior resiliência, né? Aí seria esse aqui, né? O 1, o 2 e o 3. E quem tem maior resistência mecânica? Resistência mecânica normalmente é a tensão do escoamento ou tensão máxima. Também seria o 1 aqui, ó, o 2 aqui e o 3 aqui. Tá bom? Tenho isso em mente, por favor. Tá? Aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Isso aqui, ó, separando, né, como te falava muito isso lá na Petrobras, né, os homens dos meninos, né, tá? Isso aqui é uma tabela, né, tabela mostrando modo de testar, resistência à fratura, deformação à fratura, né, tá? Limite de escoamento, tá? De vários metais hipotéticos. Deixa eu ver. Ah, não, é do exercício, né? Deixa eu ver. Você fazer aqui um exercício aqui. Então, ó, o que que mostra essa parte aqui, o 6.7? Tensão e deformação verdadeira, né? Por que eu falo, né, os homens dos meninos? Porque essa parte aqui não tem curso técnico não, tá bom? Essa outra parte aqui, nem sei se tem também, porque é muita informação, né? E o pessoal do curso técnico não vê isso. Não nesse nível de profundidade, tá? E então, moçada, olha só. A gente fala que a tensão é igual a força sobre a área, mas a área inicial, né? Ou a zero, né? Aqui, ó, tá um A, I aqui, mas esse I aqui não é de inicial, é instantâneo. Ou seja, a tensão verdadeira seria a força sobre a área a cada instante do estado de tração. Como assim, professor? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma área, né, inicial, a zero. Mas imagina que eu medisse ela aqui num instante. Aqui, ó, ela já diminuiu, é outro instante. Aqui é outro instante. E aqui ela diminuiu mais ainda, né? Quase que atingindo valores ínfimos, né? Aqui é outro instante ainda. Aí se falar assim, pô, mas quem é o A aqui, né? O A, o A0. O A0 vai ser constante. Agora o AI, né, que é o A inicial, vai variando, ó. Ele era maior, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até atingir valores bem pequenos, tá? Bem ínfimos.
Então, se eu pudesse medir, é porque é difícil medir, é até possível, mas isso é complicado, né? Assim, é melhor você calcular por área inicial, né? A gente conseguiria não o valor da tensão média, mas o valor da tensão verdadeira a cada instante do ensaio. E também, se eu pudesse pegar o comprimento, né? Repare que o comprimento, ó, eu pego o epsilon é igual a variação de comprimento, que é o comprimento inicial menos o final, dividido pelo comprimento inicial. Agora, se eu pudesse pegar, né, o comprimento inicial menos final dividido pelo comprimento a cada instante, eu teria o valor de epsilon a cada instante, que é o epsilon verdadeiro, tá? Ok? Então, né, é, essa é a forma para tensão verdadeira, essa aqui é a forma para deformação verdadeira. Considerando aqui, né, que o volume, né, não muda, né, tá? Engraçado, até demora um pouco a equação da continuidade, né? Só falta uma densidade aqui e uma velocidade. Então, mas aqui é variação de volume, né? O volume inicial é igual ao volume final. Então, a tensão verdadeira, né, combinando essa fórmula com essa daqui e essa com essa daqui, a gente tensão verdadeira dada por essa equação 6.18a e deformação verdadeira dada por 6.18b. Mas o que isso tem de mais, professor? Tem de mais é o seguinte: a gente está acostumado, né, e sempre representa o gráfico de ensaio como esse daqui, ó, escrito em engenharia. Aqueles valores de tensão e deformação, quando a tensão é dividida pela área inicial, quando a tensão é calculada força, né, pela área inicial, e a deformação é calculada por variação de comprimento pelo comprimento inicial, a gente, né, está calculando tensão e deformação, ó, tá? Esses dois parâmetros do gráfico aqui, para obter a curva de engenharia. Mas na verdade, né, se a gente pegasse o valor, né, a cada instante da área para tensão e a cada instante do comprimento para deformação, a gente ia calcular esse valor aqui, ó, tensão, deformação verdadeira, ok? Tá? Isso, né, mostra o seguinte, que o material ele entra na fase plástica, aí a tensão de engenharia mostra que há uma estabilização e depois cai. Mas a tensão verdadeira não mostra que o material vai sempre ganhando resistência. Ah, professor, esse tracejado aqui, esse tracejado é o seguinte: quando entra nessa fase aqui, ó, eu falei para vocês que aqui tem duas fases na fase plástica. A fase do encruamento, que é do escoamento até o ponto M, e do M ao F é estricção e empescoçamento. Quando entra na fase da estricção e empescoçamento, há uma redução do diâmetro. Isso cria um estado complexo de tensão. Então, se você considerar isso também, aí você tem que dar uma corrigida naquela curva de tensão verdadeira lá, que é aquela curva de tensão verdadeira corrigida, que é esse tracejado aqui, ó. Mas de todo modo, em relação à engenharia, seja a verdadeira corrigida, mostra que o material ele tem até mais resistência do que a curva de engenharia mostra. Então, por que a gente usa de engenharia? Porque ela é mais segura. Na verdade, o material tem até mais resistência. Ah, professor, então eu posso colocar mais do que, né, indica o, o, o fator de segurança, né, assim, mais do que... Na verdade, o material, né, ele vai até suportar um pouquinho mais, né, não é o que você vai colocar mais, não. Ele vai até suportar um pouquinho mais, mas você não deve fazer isso, né? Não deve, não pode e é proibido, tá bom? Tá? Não vai nisso não. Eu já vi gente fazer isso, vi na prática, não teve consequências. Foi até um guindaste, o cara colocou
além do limite do guindaste, que ele estava contando com isso aí, tá? O fator de segurança e essas coisas aí do material suportar um pouco mais. Mas isso é uma irresponsabilidade tremenda, né? Assim, não tem nem palavras para definir um negócio desse. Então aqui, ó, é... e essa tabela aqui, no que isso se refere? Bem, essa curva, né, da engenharia, ela pode ser equacionada por essa equação aqui, ó. A tensão verdadeira igual a K vezes E elevado a N vezes deformação verdadeira. Na verdade, essa curva aqui, né, essa crescente aqui, né, não é da engenharia não, perdão. Essa parece uma reta aqui, mas ela é uma curva que cresce, né? Tá, então, o que tem de importância aqui nesse negócio, né? O K é uma e N, estamos botando que são constantes que dependem do material, mas esse N, ele é o fator de encurramento ou coeficiente de encurramento. Ele vai indicar o quanto o material pode se deformar sem abrir trincas, tá? Então, quanto maior o valor de N, melhor. Isso é importante para processos que envolvem estampagem, né? Principalmente estampagem profunda. Estampagem é um método que você fabrica peças por deformação plástica. Por exemplo, você coloca uma chapa de um carro dentro de uma forma, e essa forma está entre duas bases da prensa. Aí a prensa desce, né, e comprime essa chapa contra a forma e sobe. Aí, o que tem na forma ali é um formato, por exemplo, da porta de um carro. Aí a chapa vai pegar o formato da porta do carro. Mas o quanto é que pode ser deformada essa chapa sem, né, nos cantos ali começar a surgir estrias, né, de trinca? Quem vai indicar isso é esse valor de N aqui, que é esse coeficiente, né, de encurramento. Quanto maior N, melhor, tá ok? Então, vamos ver aqui, até curioso aqui, deixa eu ver aqui, o N, ligas de alumínio, né, até baixo, né, magnésio também, o cobre já é bem alto, né, o cobre bem plástico, né, tá? O latão não é muito alto não. Aço inox, esse aço inox tem vários tipos, tá? Esse aço inox aqui, ele é um CFC, por isso que ele está com um valor bem alto aqui, ok? Aí você fala, pô, mas esse alumínio aqui não é um CFC, mas ele tá aqui um tratado termicamente, não sei que tratamento térmico é esse. Pode ser que isso tenha fragilizado a liga, então vai, tá? Ligas de magnésio são, magnésio é um metal, metal HC, né? Então ele não tem muita deformação não, então vai, tá? Então o N dele é baixo, ó, tá? A aço 4340 usado em eixos, né? Fabricação, até aplicações militares, né? Tá? Olha só, baixo também. Já o aço comum, né? Já tem um pouco maior, né? O aço 1020 aí recozido, né? Já tá bem interessante. Vai falar, todo aço inox vai ter isso aqui? Não, é esse aqui, tá? Tem aço inox que eu garanto para vocês que vai ser valores parecidos com esse 0,12 aqui. Aqui tem um exercício, vocês dão uma olhada aí. A recuperação elástica pós-deformação, né? Tá. Então, você deformou o material, né? Não foi até o valor de tensão máxima, desligou a máquina, voltou. Na hora que você reaplicar a carga, ele vai ganhar um pouco de resistência por causa do encruou aqui. Então, já entrou na fase do encruamento. Mas uma coisa interessante aqui, que o pessoal chama de estresse, ele não vai citar isso aqui, acho que ele não cita não. A estresse, né? É que o caminho, você pensa assim, pô, desligou a máquina, tá aqui, né? Desligou o equipamento, né? Aí ele deveria voltar pelo mesmo caminho que ele estava, né? Você fez o ensaio de tração, foi até o ponto D, desligou o equipamento, ele deveria voltar de D para a origem pelo mesmo caminho, né? Mas não, ele tem um caminho diferente.
Esse caminho diferente se chama, né, a esterese. Então, ó, aí ele volta daqui para cá e daqui ele volta para lá, né? Aí só que vai ganhar mais resistência mecânica depois. Aqui não está mostrando isso não. Bem, a próxima aula a gente vai falar sobre dureza, tá? Dureza é uma propriedade muito interessante. O ensaio e tração são ensaios que não são tão, não são tão simples, né? Assim, levam 10 minutos para fazer. As máquinas são em torno aí, atualizadas, devem estar em torno de entre 300 a 400, 500 mil reais, dependendo do modelo, tá? E ele te dá várias propriedades, como eu falei, né? Se é uma máquina, né, dessa pode obter 12 propriedades, mas, né, não são ensaios tão práticos, né? E é um ensaio destrutivo. Ensaio de dureza não, ele é um ensaio simples, rápido e barato e algumas vezes pode ser considerado não destrutivo. Tem essa, tá? Se a amostra, né, se a marcação feita na amostra, né, que está chamando de CP, que é corpo e prova também, né? Mas esse termo de CP é quase que específico lá do ensaio de tração, tá bom? Se a amostra ficar, né, abaixo, se a amostra não danificar a superfície ao ponto de inutilizá-la, então a amostra pode ser utilizada, né, como peça lá de onde ela foi tirada ou para onde ela se propõe a usar. Então nesse caso o ensaio de dureza passa a ser considerado não destrutivo, tá ok? Tá, ele é muito rápido, em 30 segundos você faz esse ensaio, tá ok? Tá, o outro é 10 minutos. E as máquinas são baratas, né? Essas máquinas aí de atualizadas, uma máquina dessa deve estar em torno de uma Xing Ling aí deve estar em torno de 15 mil, né, reais. Uma Mito Toyo deve estar em torno de 60 mil, tá ok? A Mito Toyo é japonesa, né? É uma das maiores máquinas que existe para isso aí. Então, para ensaio de dureza. Aí na próxima aula a gente vai ver assim o ensaio Rockwell, o ensaio Brinell, o ensaio Vickers. Cadê? Vickers, cadê? Roubaram o ensaio Vickers. Ou tiraram daqui? Fala aqui, ó. Vickers. Aqui esse ensaio Loop. O Loop é muito parecido com o Vickers, tá? Explicando o Vickers vocês vão entender o Loop. Ah, tá aqui, ó. Tá? Microdureza, Nooper e Vickers. Tá bom? Tá, mas se vocês quiserem, já vão adiantando que é uma leitura muito rápida e fácil. Tá joia? E no final desse capítulo aqui, né, a gente vê aqui uma estatística que é para cálculo dos valores. Sempre tem que fazer cálculos estatísticos, tanto em ensaio de tração quanto em ensaio de dureza, tá bom? Calcula, eu fiz um ensaio só e o resultado deu tanto. Não, não está valendo nada. Fazendo no mínimo 3 ensaios. Na boa, eu recomendo fazer 5 ensaios, tá ok? Você vai ter que adotar um critério chamado critério de confiabilidade. Aí desses 5 vai normalmente reduzir para 3. Aí você calcula a média de novo e calcula o desvio padrão. Aí você vai poder falar com 95% que o valor, né, médio é aquele ali, tá ok? Então é assim que a gente faz, tá? E por fim termino aqui com o fator de segurança. Fator de segurança, gente, né? Tem uns bobos aí que falam que é fator de medo, fator de outras palhaçadas aí, tá? Mas não é, isso aqui é em função da primeiro, os valores dos materiais, o ensaio de tração, o ensaio de dureza e outros ensaios, eles variam um pouco, então tem uma certa imprecisão. Isso é considerado, né, assim, você tem que considerar esse ponto. Um outro ponto é que é know-how também, né, assim, tem empresas que conseguem trabalhar com fator de segurança menor, reduz a espessura do material, tá? E carro, por exemplo, um carro, né, fica mais leve
gasta menos, né? Tem melhor desempenho esportivo para quem quer isso, né? Tá? Então, assim, é considerado um know-how também, né? Ou seja, um conhecimento da fábrica, né? Então, isso aqui não é assim, fator de medo, fator de coisa. Mas tem que ser respeitado, tá? Rigidamente respeitado. Infelizmente no Brasil, né, como eu disse para vocês, as nossas normas não são leis, são recomendações. Eu acho que algumas normas deveriam ser leis, sabia? Como tem na Alemanha. E aí, por fim, né, aqui tem uns aí entra a parte de exercício do Callister, né? Blá 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 blá. E se Deus quiser, a gente já vai estar entrando. Isso aqui a gente já viu, né? Aumento de resistência, né? Discordância, a gente já sabe o que é. O mecanismo de aumento de resistência, que são três, né? Solução sólida, encruamento e tamanho do grão, né? Tá. Então a gente já viu isso. Aí, terminando aquele capítulo de propriedades mecânicas, a gente vai para esse capítulo aqui, ó, que é um capítulo que eu gosto muito e normalmente os alunos também, porque a parte falhas, né? Ele tem uma introdução muito impactante aqui. Mostra um navio, né, que trincou numa área, né? Tá? Isso aqui não sei se é um ketchup, né? Tá aparecendo. Você abre aqui, cisalha. Exatamente, aqui tá falando de amendoim, né? Mas ketchup ou maionese, né? Normalmente ketchup, né? Que você compra aí. Abre aqui, aí sai. E ele é feito para cisalhar exatamente aqui. Aqui, ó, acho que foi uma falha de carregamento, tá? Já vi tanta gente falar isso aqui. Foi fragilização devido à temperatura muito baixa, à concentração de tensão. Não sei o quê. Eu falaria assim, deve ter carregado mais para cá e mais para lá, esqueceu de carregar. Esse carregamento aqui, esses navios, navio graneleiro, né? Você vai carregando ao longo do navio, assim, ó, de um ponto a outro. Não é carregar concentrado. Mas é bem possível que eu também esteja errado, tá? Porque eu não tô lá, né? Eu não vi. Fotografia eu já conheço ela há uns 20 anos, ok? E olha, minha experiência com a análise de falha, né, é que normalmente uma falha ela não vem sozinha. Deve ter mais coisas aí, ok? Deve ter mais. Pode ter concentração de tensão combinado com, né, um modo de carregamento aqui, né, inconsequente, tá bom? Isso aqui é uma falha famosa, não tá nesse livro agora aqui, né? No antigo não tinha não. Isso aqui é fadiga, ok? Fadiga em material polimérico até, se eu não me engano. Assim, a Boeing está apostando muito no uso de polimérico, não compósito. No uso de compósito para diminuir o peso, né? Tá. E ela já vem fazendo isso há um tempo já. Aqui, ó, a parte onde estava o habitáculo, né? Esse avião ele rompeu durante o voo, tá? Algumas pessoas morreram, né? Acho que umas 3 a 5 pessoas, infelizmente, sugadas para fora do avião. Mas a maioria, graças a Deus, sobreviveu e o piloto conseguiu pousar em segurança, tirando essa parte aí, né? Então, isso aqui foi fadiga e fadiga. Vocês vão ver nesse capítulo é o principal modo de falha, né? 90% das falhas estão relacionadas com fadiga. Falhas de coisas que têm movimento. Engenharia mecânica, pessoal, é a engenharia, né, que trabalha com movimento. Raramente a gente trabalha com coisas paradas, tá bom? Então é isso, né? Boa tarde a todos. Eu faço um apelo a vocês, assim, vocês, por favor, anotem o que eu falei, né, no caderno e assim que possível tiram dúvidas comigo. Pode mandar mensagem, né? Eu já vi que tem umas pessoas que têm meu telefone aí, pode mandar pelo WhatsApp e tal.
Mas anotem e passem isso para o caderno, tá? Porque só de ouvido vocês não vão querer ouvir, tá? Vão ficar assim, não é que vão querer ouvir, vocês vão esquecer mais rápido, tá bom? Fiquem com Deus e, né, o Senhor, né, o meu pastor, nada me faltará. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.